Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda aula do curso Autismo em Movimento, uma jornada rumo à inclusão. Na nossa segunda aula, vamos falar um pouco mais sobre autismo e ciência. Na parte 1, abordaremos sobre as limitações no estudo do TEA. Na aula de hoje, os principais pontos abordados serão: por que o estudo do TEA é limitado? TEA, causas multifatoriais e poligenéticas. E, por fim, modelos de estudo. Bom, vamos começar a aula de hoje nos indagando o porquê o estudo do TEA é limitado. Ao falarmos de qualquer doença ou transtorno que afete o sistema nervoso, incluindo o autismo, para ele ser estudado, ele vai passar por uma grande dificuldade, que é o quê? O acesso às células do nosso sistema nervoso. Pense no seguinte: como o nosso cérebro é uma área extremamente funcional, para o nosso corpo é inviável realizar qualquer experimento invasivo. Qualquer estudo que queira ser feito não é simplesmente você abrir a cabeça da pessoa, tirar as células e estudar. É um ambiente muito importante, muito funcional, e qualquer coisa que você mexer ali é muito importante para a função do indivíduo. É muito importante para a vida do indivíduo. Então não é simplesmente você abrir, tira as células e sai estudando. Quem dera fosse assim. Mas toda cirurgia que é feita no nosso cérebro, provavelmente ela é extremamente necessária. Não é algo que simplesmente você vai abrir, vai tirar e vai estudar. Então, o que a gente faz enquanto cientista para estudar o cérebro é utilizar modelos que mimetizam esse microambiente, para ser algo que simule como vai acontecer as coisas ali, como acontecem as coisas ali. Então, o que a gente faz é utilizar outros modelos. É pegar cérebros pós-mortem de pessoas que já morreram, é utilizar modelos animais que mimetizam comportamento, ou até mesmo utilizar as técnicas in vitro, onde a gente tem as placas de Petri, tão popularmente conhecidas. Outro fator limitante em relação ao autismo é que o autismo tem causas multifatoriais e poligênicas. Multifatorial porque existem diversas causas para o autismo, sejam elas ambientais ou genéticas. O termo poligênico ele está associado ao fato de existir uma diversidade de genes relacionados ao autismo. Nós sabemos que existem mais de 1000 genes associados ao autismo. Outro conceito importante para falar para vocês é a diferença entre causa e fator de risco. A causa, por si só, ela consegue desenvolver uma doença ou um transtorno. Já o fator de risco, ele precisa estar associado a essa causa e contribui para o desenvolvimento, por exemplo, do autismo, mas sozinho ele não causa autismo. Um exemplo de fator de risco que nós temos é a idade reprodutiva paterna ou materna avançada. Por exemplo, pais mais velhos podem ter filhos autistas, mas nem todo pai ou mãe mais velho vai ter um filho autista. Mas isso é algo que acontece com frequência. É um fator de risco, mas isso por si só não é algo que vai causar autismo. Outro fator de risco são infecções ou exposições a produtos químicos, por exemplo, como antidepressivos, como pesticidas, durante a gestação, que consequentemente podem afetar o neurodesenvolvimento. E por fim, é importante esclarecer que a vacina não causa autismo. Infelizmente, a vacina ela foi muito prejudicada, ela foi muito utilizada como modelo que causa autismo justamente pela idade, onde ali aproximadamente os 3 anos que a criança ela vai apresentar essas características de autista, mas nesse período é um momento onde está sendo feita uma grande quantidade de vacinação. Então, infelizmente, ele foi muito associado e felizmente isso caiu por terra. Lembre-se, vacina salva vidas e é importantíssimo para todos. As vacinas elas nos protegem de diversos tipos de doenças que matam. Autismo não é uma doença e autismo não mata. Autismo tem suas dificuldades, tem suas limitações, traz sofrimento para a vida da pessoa, mas ela não é uma doença e todo autista, assim como toda criança, como todo ser humano, tem o direito à vacinação. E por fim, vamos falar um pouquinho sobre os modelos de estudo que a gente tem para poder estudar o cérebro humano, para poder, por exemplo, estudar o autismo. Existem modelos pós-mortem, modelos animais e modelos in vitro. Primeiramente, os modelos pós-mortem são aqueles de indivíduos que a gente sabia que durante a vida tinham um diagnóstico de autista, mas morreram e o cérebro pôde ser estudado após a morte. Então,
Aqui a gente consegue analisar esse cérebro e ver questões morfológicas, ver quantidade de células, mas a gente não tem uma realidade de interação celular. A gente não sabe como essas células interagem umas com as outras. Essa é a limitação de um modelo pós-morte, por exemplo. Nos modelos animais, a gente consegue trabalhar questões comportamentais. O rato, por exemplo, ele é um animal muito sociável. E quando ele não quer ter interação, ele não quer conhecer, por exemplo, um outro ratinho, não quer interagir com outro ratinho, ele tem um comportamento estilo autista, tipo autista, mas ele não é autista, ele tem um comportamento semelhante, que é a questão da falta de interação social. Os modelos animais, eles são muito bons para estudar essa questão comportamental. Também estudar modelos de células é muito interessante, ele consegue ver essa interação celular. O problema do modelo animal é que justamente ele não tem uma genética semelhante à de um humano. Então aqui é a limitação que a gente tem com o estudo de modelo animal. Outra questão diferente é a questão, por exemplo, do tamanho do cérebro. O cérebro humano, ele é mais ou menos 1 quilo, ele é grande. O cérebro de um camundongo, ele é do tamanho de uma azeitona. Então existe aí uma grande diferença entre complexidade de células, número de células, conexões sinápticas, interações. Então, existe uma diferença muito grande entre estudar um cérebro e estudar um cérebro de um humano e estudar o cérebro de um rato, por exemplo. Então, o que a gente precisaria para conseguir estudar melhor é ter o cérebro humano, ter a genética de um indivíduo humano, mas também conseguir analisar a interação dessas células, ver como é que todas essas células que a gente tem no sistema nervoso conseguem interagir. E aí, em paralelo, nós temos os modelos in vitro, que é o que a gente faz, por exemplo, no laboratório de modelagem de doenças, lá na USP, em São Paulo. Então, aqui é feito a utilização de células de pacientes autistas. Então, a gente tem a genética desse indivíduo autista e a gente consegue estudar essas células em placas de Petri, em modelos in vitro, que eu vou comentar com vocês na próxima aula. Muito obrigada e até a próxima aula.